acho importante falar disso, né? Então vamos lá. Começando pelo ACWI, o MSCI World Index, né? Ele tá com o fluxo de compra, né? Então tá buy aqui, é que o mercado ele tá assumindo risco, né? Então os players estão montando posição quando o mercado está buy e quando está sell, os grandes players estão vendidos, né? Então é um indicador nosso, né? O FSB Master Analysis, ele vai analisar esse fluxo global, né, dos grandes players. E embaixo nós temos o FSB Carry Trade Analysis. Aqui ele vai me mostrando quando o Carry Trade está acontecendo. Então é interessante também, né, esses indicadores. Depois eu vou fazer uma live falando disso, enfim. Tanto no TradingView como na Trade e na Profit, né, vocês conseguem criar seus próprios códigos, né? Então para quem está trabalhando com código de programação, enfim, é de extrema valia, né, você hoje ter também esse conceito, enfim, seja como investidor, seja como trader, olhar para o mercado financeiro sob a ótica dos dados, né, é extremamente, como que eu vou dizer, não é nem importante, né, hoje é uma coisa essencial, né? Então, uma vez eu vi um trader famoso, ele até comentou isso, né, hoje em dia é impossível você não é impossível você olhar para o mercado financeiro e sem os dados, né? Não tem como. Então, os dados ele acaba sendo uma bússola, né? Para a gente se orientar no mercado tão complexo que é o mercado financeiro. Então, eu estou trazendo um pouco desse conceito para o nosso canal, né? E agora eu vou dar uma olhada no mercado global e trazer um pouco para você o parâmetro dos principais mercados, né? Então vamos dar uma olhada no petróleo, petróleo em queda e compra, né? Os grandes players estão montando posições aqui, buy. Então, fluxo global no petróleo é para compra, né? Então ele está segurando bem aqui nessa região dos 99, enfim, chegou a cair abaixo, né, dos 100, então isso é muito importante para o mercado, né? O petróleo abaixo de 100 acaba também trazendo um viés mais altistas, né, já que o mercado, o petróleo, né, ele tem um grande impacto também na inflação, né? E o petróleo aí nos últimos dias tendo uma queda, né? E hoje tendo uma queda de 1,92. O S&P 500 futuro buy também, então compra os grandes players comprados, né, inclusive atingindo a sua máxima aí do dia, né? Então o fluxo está forte na compra, tendo uma alta de 0,78. Vamos dar uma olhada no EWZ. Buy também, enfim, hoje o mercado ele tá risk on, né, conforme eu tinha comentado com vocês, né? Vamos dar uma olhada no euro. O euro USD, né? Euro dólar americano. Tá buy também, enfim. Minério de ferro. Aqui é venda, né? Sell. Então, minério de ferro na venda. Mercados emergentes, é isso? Sim, mercados emergentes. Buy, compra. Uma alta aí de 1,66. Dólar australiano. Buy também, compra. Tendo uma alta de 0,51. Enfim. Commodities. Compra também, uma alta de 0,86. E o DXY, dólar index, venda, né? E tendo uma queda de 0,36. Isso é bom para a bolsa, né? E desde da madrugada, né? 5:15 da manhã que tá vendedor o dólar index, né? Trabalhando aí na região dos 97, 91, enfim.
Vamos para a plataforma agora, dar uma olhada no mercado e no dia de hoje, né? Como que tá o contexto geral aqui do WinFoot. Eu estava esperando hoje um gap, né? E isso aconteceu, até por padrões, né? Então eu já esperava esse gap hoje. Inclusive no nosso cálculo de arbitragem, né? Modelo de cálculo de arbitragem global que nós utilizamos. Então eu tinha um fechamento do Ibovespa na região dos 183.218. Isso pela manhã, na abertura do mercado, o S&P 500 tendo uma alta de 0,52, Nasdaq tendo uma alta de 0,81 e Commodities tendo uma alta de 0,43, né? O DXY em queda, uma queda de 0,33, e aqui o Infut ele abriu logo cedo na região dos 185, 260, né? E o delta global positivo. Então a expectativa de alta na abertura, viés de alta, compra forte e o regime de mercado em risk on, né? E pelo modelo de arbitragem, nosso preço aqui estava barato, né? Então ele está mandando comprar forte. E o que aconteceu? O mercado subiu, né? Inclusive o justo aqui na região dos 186.226, um prêmio de fechamento aí, prêmio de risco, 2.042 pontos, né? E o que aconteceu hoje? Mercado abriu com gap e risk on, né? Mercado comprador, enfim, ó, que lindo. Ele deu até uma chance aqui, porque ele abriu em gap, né, alta, enfim, corrigiu um pouco. Veio testar aqui a região do gatilho, ó, ele deu uma compra monstra aqui. E ele veio pegar aqui o nosso preço justo, baseado em arbitragem, né, que é o cálculo que eu passei para vocês. Depois ele veio trabalhar acima, inclusive quando o mercado está risk on, delta global positivo, e o mercado comprador, né, assumindo mais risco, enfim, ele trabalha nessa região e até acima dela, né? Então é como se o mercado tivesse barato e ele aceita, né, pagar um valor até maior do que o seu preço justo, né? Então aqui o nosso preço justo baseado no nosso modelo de arbitragem, ele estava nessa região, enfim, ele veio buscar e conforme eu falei, né, a expectativa era de alta, ele mandou comprar forte, inclusive, né, comprar forte. O que aconteceu? Ele rompe a média de 9, enfim, gatilho de compra acionado, volatilidade para alta, né, confirmado, fluxo a nosso favor, enfim, regime de mercado a nosso favor também, já que o mercado está no modo risk on, assumindo o risco. E o que acontece? Ele veio pegar a média de 50, né? Ele encontrou uma resistência inclusive aqui, ó, mas veio pegar a média de 50. Então ele chega no nosso alvo da operação, deixa o trade rolar, ele vai acima do nosso alvo, né? E chega aqui, ele está um pouco esticado, né? Eu sempre friso para vocês, chegou no alvo e ficou acima dele, o mercado já está um pouco esticado, né? Então é para vocês ficarem de olho nessas regiões, né? Mas aqui ele encontrou essa resistência na média de 50, né? E corrigiu, enfim, e ficou trabalhando próximo do preço justo baseado em dividend yield, né? Que é um cálculo também que a gente faz. Então ele veio trabalhar aqui nessa região de preço, né? E então é isso, né? Agora ele está trabalhando nessa região dos 187 aqui, 187 e 100, né? Está trabalhando nesses patamares, enfim. E vamos ver para onde o mercado vai e já garantindo um gain na nossa operação, né? Então, para quem está conduzindo o trade, já vai gerenciando o seu stop gain, né? Enfim, e hoje o mercado está forte, né? Compra, enfim, comprador em vários mercados, né? Conforme eu conversei com vocês, né?
principalmente em Nasdaq e enfim S&P 500, né, eles estão com força hoje, e o mercado local aqui trabalhando também na mesma direção do mercado global, né. E aqui, ó, chegou próximo do máximo projetado para o dia, né? Interessante também, ó. Então ele rompeu a média de 50, veio pegar aqui, ó, a região do máximo projetado para o dia e agora está descansando um pouco, enfim, tendo uma alta aí de 1,06. Então esse é o Infut no dia de hoje, gatilho de compra acionado. Inclusive, ele tem gap para ser fechado, viu, pessoal? Que é essa região aqui dos 184,638, né? Então já fechou boa parte desse gap. Enfim, eu achei até que ia fechar hoje, né? Tava contando que ele ia fechar hoje para depois subir, enfim, mas né, teve o gap e tem esse gapzinho aqui para fechar também. Deixa eu ajustando, né? Conforme o mercado vai andando aqui. Deixa eu ajustando. Bom, vamos pro dólar. Dólar agora com gap também para fechar, né? Abriu em gap de baixo. Enfim, operação de hedge perfeita, né? Então, ó, venda abaixo dos 4.951,32, certo? Então o que aconteceu? Gap e o preço aqui, ó, nos 4.940,95, abaixo dessa região dos 4.951. Então, operação na venda, né? Centro vendido, o que aconteceu? Ele veio até o nosso alvo da operação, né? Interessante. Chegou no alvo da operação, depois ele teve um repique, enfim, e deu continuidade nesse movimento, renovou até a mínima aqui do dia, né? E agora tá trabalhando nessa região abaixo da média de 9, né? E no nosso alvo da venda. Ambos os trades rolaram de uma maneira bem técnica, né? Conforme eu tenho introduzido aqui no nosso canal, passando aqui para vocês, né? Como que funciona o nosso projeto, enfim, a nossa visão de mercado em relação ao trade com dados, né? Então, através desses padrões de movimento de preço, nós já temos os pontos de volatilidade e as nossas entradas nas respectivas operações. Independente da direção do mercado, né? Seja para compra, seja para venda, enfim, notícia. O nosso modelo aqui ele é reativo, né? Então ele reage ao que está acontecendo. Então tanto faz a notícia, tanto faz a situação que faz com que os mercados se movimentem, né? O importante é você saber para onde ir nesses movimentos, né? Então o gatilho de venda foi acionado, sem nenhum stop na operação, né? E chegou no nosso alvo. Então vamos lá. Da abertura. Não, calma aí. Então ele teve uma movimentação aqui, né? Deixa eu ver. Que aqui ele não deixa eu. Aqui ele não está conseguindo deixar eu ver a movimentação. Mais de 20 pontos a nosso favor, né? Sem nenhum stop na operação, no caso do dólar. Muito mais. Eu não estou conseguindo ver aqui, não sei se está indo certo. Ah, tá. Então vamos lá. Ele andou isso mesmo, 23 pontos a nosso favor, sem nenhum stop na operação. Então, volatilidade de venda acionada, entrar na venda. O stop, quando perder essa volatilidade. No caso aqui do gap, quando tem gap, né? Nesse primeiro candle do dia, né? Então, se ele começou a esboçar um fechamento desse gap, você já sai da operação, enfim, stop curto, alvo longo. E nesse caso aqui, acionou o stop e desceu quase que reto ao nosso alvo, enfim, mais de 20 pontos na operação, sem nenhum stop. No índice, após o gatilho, ele pegou na máxima do dia aqui, 2.563 pontos sem nenhum stop na operação, maravilha. E o stop, perca do próprio gatilho, né? Então no caso do Infut, ele teve até um gap um pouco mais longo, né? Uma alta mais forte, mas depois ele veio corrigindo, veio testar essa compra e aqui ele deu uma baita de uma compra, né? Então aqui ele deu um stop bem curto. Então o stop seria o que? Perder essa volatilidade da alta, perder essa região dos 185,748. Qual foi o mínimo desse candle? No 185,800. Aqui deu uma baita de uma compra. E
veio até a máxima do dia, sem nenhum stop na operação, enfim, trabalhando, pegando todos os nossos alvos, né? E trabalhando aqui no preço justo dele baseado em dividend yield, enfim, o mercado se comportando muito bem, né, a favor da tendência, né? E a tendência no dia de hoje ela é compradora. Então, esse é o trade de hoje. E esses são os respectivos alvos das operações, né? E pouca gente eu vejo dando importância para esses fechamentos do gap, né? Então eu estou sempre marcando. Então quando vocês verem nesse gráfico esse retângulo aqui em branco, né? Ele é gap em aberto, né? Então aqui hoje ele deixou um gap, precisa fechar esse gap, enfim, e precisa fechar esse gap aqui na região de 184,600. Então tem gap a ser fechado nos próximos dias, né? Ou até hoje, não sei, né? Mas pelo andar do mercado ele vai deixar em aberto também esses gaps para, né, futuramente ele tá vindo buscar pelo menos o fechamento deles, né? Então hoje o mercado tá altista, enfim. Inclusive o nosso FSB Flow, né, que é um indicador também que nós estamos utilizando, quando ele está em verde aqui, ó, o fluxo ele tá comprador, né? Comprador para a bolsa, né? Para o índice futuro, enfim, o mercado ele está assumindo o risco, né? E normalmente o que acontece nesse código que eu criei também de programação, enfim, ele vai analisar o cenário macro, né? E FSB, por causa do nome do nosso projeto, né? E flow de fluxo. Então ele vai dar uma análise bem abrangente em relação a os DIs, né? O dólar e o mini índice, né? E o fluxo hoje ele tá forte agora tá migrando para venda. Ficou negativo, positivo, enfim, negativo, positivo, agora tá tendo uma briga aqui, né? Regime de fluxo, enfim. Então é interessante também, ó, você vê que ele ficou acima do 1 aqui, então ele mostra muita força, né? No 1 ele já tá forte, acima do 1, 2, 3, ele tá bem forte, né? Então ele chegou a ficar aqui na região do 3, né? Então mostrou muita força compradora no mini índice, né? Então é isso, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Deixar mais limpo o gráfico, né? Futuramente eu vou falar em live também sobre criar esses códigos, né? É espetacular que essas plataformas deixem esse código em aberto, né? Para que a gente possa desenvolver. Só um instantinho, pessoal. Então, continuando, né, pessoal? A importância de você olhar para o mercado financeiro e utilizar desses indicadores, né? Análise de dados, enfim, isso vai te ajudar a ter uma leitura, né, do que realmente o mercado ele está fazendo, né? E o mercado ele deixa rastros, né? Então, você sabendo analisar todo esse contexto e até criando é, parâmetros, até mesmo de programação, né, para te ajudar a mapear, né, o que o mercado está fazendo. Então, mesmo nesse gráfico do TradingView que eu acabei mostrando para vocês, o que eu fiz? Eu criei indicadores baseados no cenário macro, né? Então, ao invés de olhar o SDJPY, enfim, VIX, uh, dólar australiano, dólar index, os treasuries, enfim, renda fixa. Então, você cria pelos parâmetros da programação indicadores que já vai de maneira automática, né, te mostrar se o mercado está risk on, risk off, enfim. E eu gosto de trabalhar com esse tipo de abordagem, com esse tipo de análise, né, para criar indicadores, inclusive, né, para mapear o que o mercado está fazendo, né, e realmente, né, ó, ele te conduz a
um bom trade, né? No caso aqui do contrato futuro do mini índice, enfim. A gente viu que o mercado estava comprador hoje logo cedo, né? Enfim, aí o mercado vai, aciona o gatilho, então você já entra comprado, então você já sabe também onde é o seu stop, quando perder o gatilho, enfim. Você vai utilizando desses conceitos, né? E isso vai te ajudando, né, a realmente você conduzir, né, o seu trade, enfim, e entrar na mão do mercado, né, na mão que o mercado está indo, né, não contra o mercado. E isso é um pouco do que eu tenho feito aqui, né, e vou trazer para o canal, trazer novidade aí para o canal, enfim, continue acompanhando nossos vídeos, nosso grupo no Telegram, todo o link está na descrição do vídeo, né? Então o nosso site com as maiores compras, enfim, o grupo do Telegram também. E quando abrir vagas para os membros, né, eu vou publicar no Telegram para o nosso projeto Trade Quantitativo, que é um trade baseado em dados, né? Então, como que vai funcionar esse projeto? Após o fechamento de mercado, né, os membros já vão receber no grupo esses pontos de volatilidade, né? Gatilho de compra, gatilho de venda, o alvo da venda, o alvo da compra, enfim, esses pontos do gráfico, né, vocês vão receber para vocês implementarem no estudo de vocês, independente do setup que vocês utilizam, né? Esse tipo de informação, né, de indicador, ele também complementa, né, outros setups, né? Então isso não anula o setup de vocês, enfim, o operacional de vocês, né? É só um conceito a mais, né, para vocês implementarem, né, e ajudar vocês no trade, né? E para quem é investidor, as maiores compras da Bolsa de Valores, né? Então nós temos um estudo que agora mesmo a gente está monitorando o fluxo. Então esse estudo ele vai monitorar todo o fluxo do mercado financeiro de mais de 900 empresas, né, no nosso radar. Então só de BDR tem mais de 600, enfim, ações do índice Small Caps, ações do Ibovespa e fundos imobiliários, né? Então é o maior estudo de fluxo do Brasil, onde a gente monitora diariamente esse fluxo, né, essa posição dos players, né, seja na compra, seja na venda. E no site eu estou atualizando toda semana as maiores compras da semana. Isso está disponível no site, esse estudo. Então acessando o site, o link também está na descrição do vídeo. E nesse estudo vai ter as maiores compras da semana. E os membros, né, eles têm acesso a um estudo mais restrito, que é as maiores compras da semana, do mês e do ano. Então as posições dos grandes players, né, nas suas respectivas compras e vendas, né? Então as ações que mais estão tendo compras e também as ações que mais estão sendo vendidas, né? Então acaba até ajudando, né? Fazer um disclaimer também, em nenhum momento nós estamos indicando compra e venda de ativos financeiros, né? O nosso estudo ele é de observação empírica, com intuito científico até, né, de analisar e estudar o mercado e trazer um pouco para vocês dessas informações, até porque são informações públicas, né? Então você consegue ver o volume negociado em Petrobras, diário, em qualquer ativo que vocês pesquisarem, né? Mas o nosso estudo ele acaba unindo, né, todas essas informações e de uma maneira interessante, né? Então os gráficos, você recebe esse estudo em PDF, né? Então os gráficos, né, bem intuitivo, enfim, nada complexo, de fácil entendimento. E é um estudo bem interessante, né, que vocês vão ter acesso, né, os membros, da onde está o fluxo. Por exemplo, muitas vezes o mercado está em queda, certo? Então ele está caindo, Ibovespa caindo, dólar subindo, notícia ruim. E você consegue perceber como que o mercado está se comportando em alguns determinados ativos, né? Ativos de maior risco, quando os grandes players estão assumindo uma ponta compradora, muitas vezes esse mercado até ele se comporta bem em relação a essa queda, ou muitas vezes ele cai junto também, né? Mas é interessante você ver que tipo de ativo eles estão comprando na queda. E isso vai dizer muito se eles estão montando posição ou não. Então é interessante também. E grandes players montando posição, você entende que o mercado ele está barato, né?
E acontece muito isso, né? Que o mercado ele vai num determinado momento corrigir, que ele está caro, enfim, está no topo, né? Depois ele começa a corrigir, fica numa região interessante ali, os players montam posição, depois o mercado levanta, né? Levanta, renova a máxima, enfim. E às vezes até, né, sobe muito mais do que antes era considerado caro, né? Então ele até rompe essa linha, enfim, e vai seguindo em frente, ficando mais caro ainda, né? E o investidor amador, cada vez mais ele vai se afastando, né, de comprar ativos baratos e vender eles caros, né, e ter o lucro. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do nosso estudo. Nem era para me mostrar isso aqui, mas eu vou mostrar. Vamos lá, eu vou passar para o gráfico diário. E aqui no análise de preço, ó, que interessante. Então vamos lá. Aqui, ó. Verdinho aqui, ó. Mercado barato, ó. Onde ele mandou comprar. O gráfico diário, tá? Mini índice. Olha só. Essa região aqui, ó. Foi ou não foi fundo? Olha o indicador. Barato. Compra. O mercado vai e sobe. 46%. Alô? Então continuando aqui, ó. Barato. Comprou nessa região, ó. Olha onde ele mandou comprar. Vamos lá. Fundo. Sempre que eu vou usar esse aqui, eu acabo apanhando esse arco. Então vamos lá, ó. Nesse candle aqui, né? Desse candle até esse aqui, né? Então vamos lá onde eu comprei. Aqui, né? Isso. Até aqui, né? Isso. Mandou comprar, ó. Toda essa queda, ó. Comprando, 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 comprando. Aí o mercado vai e sobe 12%. Corrige. Mandou comprar. Comprou, 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 comprou. O mercado sobe. E subiu, subiu, subiu. Ó. Ainda tá caro. Então a compra mesmo se deu aqui, ó. Outubro de 2025. O mercado tava barato, né? E aí ele sobe até a sua máxima aqui, ó. 40 e... Não, é 49 mil pontos. Ele subiu 31%. Então, esse é um indicador também de análise macro, né? Criei também com código de programação, enfim. E ele vai me dando os momentos certeiros nas compras, né? Fundo mandou comprar, fundo mandou comprar, fundo, 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 mercado barato. E olha que interessante, ó. É aqui que pessoa física fica de fora do mercado. Ele ficou um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, 6 meses, praticamente 7 meses barato. 7 meses em queda ou lateral, enfim, quase, né? Mais de 6 meses aí em queda, quase metade de um ano inteiro em queda. Isso afasta o investidor, né? Ainda mais hoje em dia que ele quer ganhos já instantâneo, né? Então, o cara não aguenta ficar 2 meses negativo, né? Investiu, já quer o ganho rápido. Primeiro que ele compra mal, né? Ele tá comprando no topo, com notícia boa, bolsa a 300 mil pontos, enfim, o dólar em queda, aí ele começa a comprar. Depois, quando o mercado corrige, cai, ele fica fora do mercado. E esse indicador ele funciona em todos os ativos, né? Vou mostrar aqui o Ibovespa, onde ele mandou comprar, ó. Aqui, ó, 121 mil pontos, 122 mil pontos, 122 mil pontos, mandou comprar nos 119 mil pontos, mandou comprar, mas não era uma compra boa ainda. A compra boa é aquele verde e laranja, esse aqui, ó. Aqui é a melhor compra.
Ó, mandou comprar nos 99 mil pontos. Imagina, você comprar nos 99 mil pontos. A bolsa quase dobrou. Dobrou praticamente, né? Chegou nos 200 mil pontos. É, chegou nos 200 mil pontos. A bolsa dobrou de tamanho. Mandou comprar, ó, nessa região dos 90 e poucos mil pontos. Abaixo de 100 mil pontos, ó, mandando comprar, ó. Ó, que ele gritou de compra aqui, ó. Esse verde colorido aqui, ó. Como é que é a cor? É verde limão que fala? Né, esse verde fluorescente, né, ó. Isso aqui eu já criei de propósito mesmo. O verde fluorescente é ele gritar aqui, ó. Compra, compra. Tá barato. Ó. Mas olha aqui. O cara não compra aqui. Comprou nos 110 mil pontos. Notícia ruim. Bolsa já vinha em queda. Tava caro, né? Aí começou a cair. Começou a cair. Notícia ruim. Dólar subindo. Aí a bolsa aqui, ela tá nos 108 mil pontos. O cara tá esperando a projeção da bolsa vir nos 80 mil. Aí ele não compra. Aí aqui, ó. Aí ela deu uma subidinha e tal. 114. Depois ela caiu de novo aqui, ó. Nos 100 mil pontos. Não, eu vou esperar cair mais. Aqui, ó. Ele já tá gritando já que tá barato. E o mercado, ele não costuma ficar muito tempo barato, né? Muito tempo assim, entre aspas, né? Quando ele tá em tendência de baixa, ele fica até um período. Aqui, ó. A compra. Ah, 2020. Interessante. Vamos pra época da pandemia? Ó. Ó o tanto de tempo que o mercado ficou caro. Ele tinha dado uma compra aqui em 2018. Ó. Verde limão aqui, ó. Mandou comprar em 2018, certo? Barato. Compra. 70 mil pontos. Aí você carregou essas posições. Ó. Foi carregando, foi carregando, foi carregando. Vou esperar comprar, ó. Ele foi ficando cada vez mais caro. Aí vai ficando caro. 2018 caro. 2019 caro. 2019 caro, 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 caro. 2019 bolsa cara. Aí notícia de política, né? O bolsa começa a ficar otimista. E aí vai indo, ó. Ó. Dezembro de 2019, 118 mil pontos. Top. Máxima. Suas máximas aí, ó. Aí começa. Corrigir, corrigir, corrigir. Quanto tempo que a bolsa ficou assim, ó? A última compra tinha sido em junho de 2018. 2019, 2020, caro. Junho de 2018, a última compra. Olha o que acontece com o mercado. Caro. Aí você tá mantendo suas posições, né? Recebendo dividendo, enfim. Olha o que aconteceu. Aí começa fevereiro, pandemia, né? Aí o mercado começa a cair. Cai, ó. Dos 119 mil pontos, ó, caiu, caiu, caiu em poucos dias. Ó. Aí foi para 86 mil pontos. Aqui, no 86 mil pontos, eu tô desde 2017 no mercado financeiro, né? Eu não vi um analista. Todos, os mais respeitados, os analistas, porque assim, eles têm interesse, conflito de interesse, né? Então eles não vão. Eu não vi um falando, pô, a bolsa tá barata, pessoal, é hora de comprar, é hora de, né, começar a olhar por compras, não. Todos falaram, é momento de calma, né, enfim. Ou o cara tá também tomando um loss gigantesco, né, e aí também ele fica preocupado, e ele transmite isso pro seu público. Ou, sei lá, um conflito de interesse muito grande, né? Então ele tá comprando, mas não tá falando para comprar. Mas todos falavam calma, cautela, não é momento de bravata, comprar bolsa agora, né? O pânico no mercado, enfim, pandemia, tudo trancado e o mundo acabando. E, ó, aqui o indicador mandando comprar, ó, gritou para compra, 74 mil pontos. Vixe, dos 80 foi para os 66 mil pontos. Aí o cara que comprou nos 80 aqui, ó, ela caiu mais 26%. Puta, o analista tava certo. Olha lá, fui comprar, me ferrei. O cara vai pensar assim, né? Não tem como. E aí, ó, mais notícia ruim, enfim. 63 mil pontos, aí o cara não aguenta. Ó, do 86 aqui, ó.
28% de queda. E o indicador aqui, ó, gritando, compra, tá barato. Os Barsi da vida, comprando, comprando tranquilo. E eu tô falando de uma coisa que eu vi, tá? Eu tô no mercado desde 2017. Então, e acompanhando tudo, notícia, analista, capital investido, aquela loucura. E, né, e era isso que eu via. Enquanto os analistas, todo mundo, né, propagando caos, cautela e o mundo acabando. O que aconteceu aqui, ó? Eu via, né? Aí os caras entrevistar Barsi, esses monstros aí do mercado, os caras comprando. Ah, a bolsa tá barata, tô olhando aqui o Banco do Brasil, tô olhando. E os caras comprando, ó. E o indicador aqui, ó, mandando comprar. Compra a bolsa. Compra a bolsa. Compra a bolsa. Só um instante, pessoal. É algum analista me ligando aqui, ó, pra me criticar. Bom, continuando, né? Aqui, ó, o indicador mudou comprar. Ó. Compra, 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 compra. Olha o que aconteceu. Será que esse indicador funciona? 60 e poucos mil pontos você comprou aqui. 73 mil também, tava dando compra, enfim, 74 mil. O indicador mandou comprar. Olha o que aconteceu com a bolsa. Mandou comprar de novo. Até nos 83 mil pontos ele tá mandando comprar, hein? Depois ele parou. Já tá caro. Para de comprar. Olha o que aconteceu com a bolsa. Mandou comprar de novo, ó, 94 mil pontos. Você vê, cada vez. Até a correção e o barato, a compra que ele tá mandando aqui, ó, já tá ficando mais caro. Porque ele mandou comprar no 63, ó. Tava barato no 63, agora tá barato nos 94, mas olha o tanto que subiu. Vamos lá. Nos 100 mil pontos, mandou comprar. 94 mil pontos aqui, mandou comprar. Olha o mercado. 111 mil pontos, 118 mil pontos. O mercado começa a ficar caro. 120 mil pontos, enfim, 124 mil pontos. Bela de uma compra, hein? Ó, comprou no fundo. Que beleza. Aí o mercado vai. 125 mil pontos. De novo, 128. Aí começa a corrigir. Ó, já mandou comprar aqui, mas não era, né? Aquela compra. 116 mil pontos. Aqui foi, ó. 107 mil pontos, 108 mil pontos, ó. Mandou comprar. 108 mil pontos, mandou comprar. Você entendeu o mercado, ó? E aí o cara comprou aqui em junho de 2021. O mercado ficou em queda, caiu 20%. Então ele ficou 2, 3, 4 meses, 5 meses em queda. 5 meses, 6 meses em queda. É o que eu falei pra você, ó. 5, 6 meses em queda, o indicador mandando comprar. Olha o que acontece. Aqui mandou comprar também. Então as compras, elas têm que ser cautelosas. Então você vai comprar no momento de pânico, né? Não no otimismo. E é nessas horas que você tem que ter a frieza, né? Caixa, não queimar a caixa, comprar na hora certa e segurar, né? Olha lá, outra compra aqui, ó. E a bolsa não andou, né? Então parou, estagnou aqui. Ficou nos 104 mil pontos, depois subiu para 120, depois caiu de novo, voltou para 103. Quer dizer, você está comprando aqui. Pô, eu comprei em novembro de 2021. Aí chega em maio de 2022. Praticamente, ó. Andou, mas depois caiu. Podia ter vendido, ó. Subiu, pá. Aqui, ó. 102. Então o cara fala, pô, mó tempão na bolsa aí, ó. Não rendeu nada meu investimento. Aí, ó. Caiu de novo, 102 mil pontos, ó. 98 mil pontos. Ixi, o cara comprando 100 mil aqui, ele já tá xingando. Pô, quase um ano que eu investi também, eu não ganhei nada em bolsa. A renda fixa fazendo 1% ao mês, que beleza. A essa altura aqui o dólar só sobe. Aí o cara já tá arrependido de ter entrado no mercado, né? E assim é a bolsa, assim se ganha dinheiro em bolsa. Fazendo como investidor, tá? Aí não tem nada a ver como trader. Então aqui, ó, mercado barato, mercado barato, barato. Vai fazendo suas comprinhas quando o mercado fica barato, ó. Barato, barato, barato. Depois, ó.
Porque quando o mercado ganha tendência, ele tende a ficar caro. Então a última compra aqui, ó, 2023, né? 102 mil pontos. Né? Depois ele só foi dar compra aqui em 2023. Vamos lá. Uma compra boa aqui se deu até de fevereiro de 2023 até abril e início de maio, né, de 2023. Depois ele só foi dar uma compra aqui, ó. Compra boa mesmo. Em junho de 2024. Então o mercado não é para ficar comprando o tempo todo. Tem os momentos certos de comprar. Até porque quando ele ganha tendência mesmo, ele fica, né, um tempo subindo, depois fica lateral, depois corrige, fica embaixo aqui. Aí ele foi dar compra de novo. Dezembro. Então, junho de 2024, o mercado subiu, corrigiu. Ele só foi dar compra em dezembro de 2024. Então espera. Olha lá, e praticamente, ó, não saiu do lugar, né? Ó. Você comprou no 119 mil pontos, depois ele sobe para os 137 mil pontos. Depois ele corrige para os 118 mil pontos. Próximo do que você tinha comprado aqui, ó. Compra de novo. De novo tá barato. É o que acontece com o mercado. Vai ganha tendência, enfim. Corrige e ele vai oscilando. Mas ó, ele vai evoluindo. Ó. E não onde a gente tá agora? Caro? Ainda tá caro. Inclusive no estudo aqui eu, né, coloquei acima dessa linha vermelha aqui euforia. Reduzir compras. Então aqui nem pensar comprar. Minha projeção para os próximos 6 meses, enfim. E pânico, grande oportunidade histórica. Então corrigir até meu sonho é aqui, ó, chegar nessa região aqui. Mercado cair mais 22% de queda aí. Aí vai ser uma oportunidade boa. E lembrando, né, que o nosso canal ele não recomenda compra e nem venda de ativos financeiros, né? É um canal de estudo que visa trazer o mercado financeiro sobre a ótica dos dados, né? E ter um bate-papo aqui com os inscritos no canal, né, os membros, enfim. E trazer um pouco dessas informações, né, baseada em dados, tá? Então é tudo baseado em dados, programação, estatística, né? E eu estou trazendo um pouco desse conceito aqui para o canal e para vocês, né? Então é isso, né? Então o mercado atualmente nessas regiões dos 180 mil pontos, enfim. Aqui tá neutro, né? Não tá caro, mas também não tá barato. Enfim. Aqui do dia... Essa região aqui, ó, é o fluxo estrangeiro. Deixa eu colocar aqui. Do dia 6, né, começou a entrar fluxo forte na bolsa. Esse ano o fluxo tá comprador, né? Então, até a sua máxima aqui, ó. Então, tudo isso aqui, ó, representa mais de 50 bilhões que os estrangeiros, né, entraram no nosso mercado, né? Dados oficiais da B3, né? Então essa informação tem no site da B3. Se não me engano, 50 e poucos bilhões, né, nesse ano que eles aportaram, né? Então, aqui nós temos do dia 6, né? Então entrou fluxo aqui, o mercado estava caro, ó, mas os grandes players eles têm caixa, né? Então eles vão conduzindo o mercado, enfim. E isso esse ano, né? Então, o saldo acumulado dá mais de 100 bilhões, tá? Se vocês analisarem um período maior. Então o gringo ele tá bem posicionado no nosso mercado, por mais que esse ano vire o fluxo para venda, enfim. Se você olhar o saldo acumulado, que é uma outra coisa que pouca gente fala, né? Então também muitos analistas eles vão te passar uma informação rasa, né? Superficial. Então, esse mês estrangeiro vendeu tanto em bolsa. Aí o estrangeiro vai vendendo 2, 3 meses seguidos e de repente o saldo anual tá negativo. Ah lá, venderam, estão saindo. Tá, mas você tem que olhar o acumulado do período também, então acumulado até de anos, né?
Então, também o cenário macro, o contexto, o que está acontecendo, né? Por que que eles entraram, saíram. Então, é bem complexo, né? Mas eu gosto também de olhar, né, o que está acontecendo no ano, né? Então, aqui no gráfico eu marquei, né, essa posição dos estrangeiros, ele está até em verde, né, que é compra, né? Se tivesse vendido, ele estaria em vermelho, que aí eu vou sinalizar como venda, né? E é isso, né? Então, mercado aí próximo das suas máximas, enfim, ainda caro, né? E esperando aí por mais correções, né? Embora caso elas não aconteçam, né? Uma hora ela vai acontecer, entendeu? Uma hora vai chegar aqui, ó. Essas compras aqui, ó. Esse momento aqui de você encher o carrinho para comprar ativos baratos e bons ativos, né? Boas ações, enfim. Ações de empresas também sólidas, né? Então não adianta também comprar porcaria, né? E é complicado, né? Então eu vou deixar bem claro, né? Mais uma vez, né? Fazer um disclaimer, nosso canal ele não indica compra e venda de ativos, né? Até mesmo no trade com dados, né? O que nós estamos trazendo é informação, né? E estatística, né? Então é científico até, né? Então é observação empírica com um conteúdo de caráter, né, até científico, né, que a gente está passando aqui para vocês. É um estudo, né? Então é um grupo de estudos. O nosso conceito é criar uma comunidade de estudos para o mercado financeiro, né? No qual essas informações elas são compartilhadas, né? E aí cada investidor, cada trader vai tomar sua própria decisão, né? Mas então é isso, pessoal. Esse é um pouco do nosso conceito, da nossa visão, dos nossos projetos, né? E se você gostou do nosso conteúdo, né, se considere inscrito, caso não seja. Enfim, e se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos investidores, né, e convide eles a conhecer o nosso canal, nosso projeto, enfim, e a acompanharem os nossos estudos, né, e olharem o mercado financeiro sob a ótica dos dados, né. Deixar o gráfico mais limpo aqui. Então ele está trabalhando hoje bem nessa região aqui. Agora perdeu a média de 9, mas está trabalhando próximo dela, né? E próximo do preço justo aí, baseado em dividendo yield da bolsa, né? Então quanto maior a queda, maior o prêmio também, né? E aí isso vai acontecer com o que a gente vinha conversado, vai no mesmo caminho, né, do que a gente tinha conversado anteriormente, né? Maior o yield, maior o desconto, né? E maior o prêmio de risco, né? E aí o mercado acaba corrigindo, né, dessas quedas, né? Ele vai ficando barato, vai ficando atrativo e é o momento dele subir de novo, enfim, e o ciclo continua, né? Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Enfim, um abraço a todos e fiquem com Deus.